Olá, graça e paz, eu sou José Marcos, pastor da Igreja Batista em Coqueiral, no Recife, e te convido a continuar refletindo sobre o Evangelho da Redenção, o texto de Romanos e em especial capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois, como diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Bom, as palavras-chave desse texto saltam aos olhos: justiça, fé, lei, circuncisão e incircuncisão. E vamos então compreender as mensagens centrais, o que Paulo estava querendo aqui ensinar ao povo que seguia Jesus e morava na cidade de Roma. Primeiro vamos entender a natureza dessa igreja. Essa igreja tinha sido formada por ocasião de Atos 2, festa de Pentecostes, e o povo que viu as grandezas de Deus e compreendeu o projeto de Jesus, que morava em Roma, volta para a sua cidade, e esse povo certamente continua se juntando para viver o projeto do reino de Deus. Só que este povo logo vai atrair para si não-judeus. E a igreja de Roma vai ser então montada de judeus e não-judeus. E esta dupla origem do povo que formava aquilo que a gente chama de igreja de Roma vai passar pelos problemas que as primeiras igrejas de todo o canto do império passaram, que era o problema da judaização da fé, ou agora da judaização do movimento de Jesus. Que problema era esse? Os que seguem o projeto de Jesus precisam ou não precisam guardar os princípios da lei judaica? Ora, esse era o grande problema, esse era o grande celeuma, e Paulo vai escrever para eles para justamente explicar esse problema, essa celeuma, de que agora aquele grupo que seguia Jesus era feito Israel de Deus, não por causa da lei judaica. É isto que Paulo está dizendo de antes e depois da circuncisão. A circuncisão era uma cirurgiazinha que se fazia, um corte na pele do pênis dos meninos e marcava o primeiro passo de todo um ritual judaico que fazia com que aquele povo fosse identificado como povo de Deus judeu. Depois daquilo, da circuncisão, você tinha toda a guarda da religiosidade, guarda do sábado, ida ao templo, guarda das festas religiosas como Pentecostes,
que eu citei agora há pouco, dos ritos, como Maria e José, que vão oferecer um rito quando Jesus, um sacrifício quando Jesus nasce, e assim vai. Então, a circuncisão é a marca inicial de todo o arcabouço religioso daquele povo judeu. Mas Paulo está ensinando aqui que o povo de Deus não é o povo escolhido dentro ou dentre aquele povo judeu necessariamente e que, consequentemente, tinha que guardar os princípios daquela religiosidade. Porque o chamado de Deus a Abraão e a obediência de Abraão não estava relacionada com a circuncisão e, consequentemente, depois, a gente pode então abstrair, deduzir, depois com toda a ritualística do povo judeu. Não. Abraão creu e esta fé lhe foi imputada para a justiça. Logo, o povo de Deus não vem da circuncisão, ou seja, não vem do judaísmo, mas vem do pré-judaísmo, vem de antes da circuncisão, vem da fé. E Abraão passa a ser o pai das nações, aquilo que estava previsto em Romanos 12:3, Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão passa a ser o pai das nações pela fé. É pela fé que fez Abraão agir, sair da sua terra, da Mesopotâmia, e ir para uma terra que Deus ainda o mostraria. Paulo está dizendo, o povo de Jesus não nasce pós-circuncisão, mas o povo de Jesus é o povo que em Abraão é constituído não pelo corte da pele do pênis e depois, consequentemente, de toda uma ritualística, não. É o povo que crê. E aí eu quero entrar no segundo ponto central deste trecho. Então, o primeiro ponto central é este. O povo de Deus não é o povo que vem da lei. E aí, entenda circuncisão como todo o arcabouço de lei judaica e da religiosidade judaica. O povo de Deus não é o povo que vem da lei. O povo de Deus é o povo que vem da fé. Bom, agora eu quero entrar no segundo ponto. Que fé é essa? Qual é a finalidade desta fé? Interessante que eu falei que justiça era também uma palavra central. Repare aqui. Parte B do versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, veja agora o 5, final do 5. A sua fé lhe é atribuída para a justiça, ou como justiça. Veja o versículo 9, o finalzinho. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E veja o versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Vamos agora entender o que é esse negócio de obras da lei e obras da fé e a que serve a fé de Abraão. Obras da lei são todo o conjunto, ou é todo o conjunto das obras da religiosidade judaica. Pode ou não pode comer isso ou aquilo, tem que guardar este dia e aquele, tem que fazer 3 jejuns por semana, tem que frequentar o templo, tem que... Se é que aqui o templo... Não, aqui o templo ainda não estava destruído quando Paulo escreveu essa carta, mas já estava quase destruído. Mas a igreja não dependia mais do templo. Guarda as festas de Páscoa, de Pentecostes e todas as festas. Tudo isso são as obras da lei. Jesus teve problema seríssimo com os fariseus e escribas por causa que Jesus quebrava essas obras da lei. Por exemplo, quando fazia o bem nos sábados ou aos sábados. Mas e o que são as obras da fé? Aí sim, veja aqui que em todos esses subversículos que eu li, você vai ver repetindo que a fé foi imputada para a justiça. A fé fez nascer a justiça. Então, a fé de Abraão serve para a justiça. O que é justiça? Justiça é nada mais, nada menos do que o pilar central do conceito de reino de Deus. Lá na frente, e a gente vai trabalhar isso mais no futuro da carta aos Romanos, ou do Evangelho da Redenção, podemos chamar assim,
Paulo vai dizer, baseado em Isaías, em Romanos 14, 17, baseado em Isaías, acho que é 32, 17, Paulo vai repetir o mesmo conceito de reino de Deus de Isaías. Isaías vai dizer que o reino de Deus é, na unção do Espírito, a justiça, que uma vez operada gera a paz e que uma vez operada gera a alegria. Paulo vai dizer em Romanos 14, 17. Em todo o capítulo 14, Paulo vai tratar dos aspectos das obras da lei. Quem come, não despreze quem não come não despreze quem come. Leia o capítulo 14 depois, que você vai ver que Paulo está falando da religiosidade judaica e o confronto que isso trazia entre cristãos ou discípulos de Jesus de Roma, vindos do judaísmo e não do judaísmo. Pois bem, Paulo vai dizer, ora, todo esse arcabouço da lei é supérfluo. Quem come não despreze quem não come não despreze quem come, quem guarda o dia não despreze quem não guarda, uns discernem dia, outros não. Relaxa quanto a isso, porque, aí vem Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é religiosidade, mas o reino de Deus é justiça, aí Paulo crava, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é nada mais, nada menos do que o eixo central do reino de Deus, e justiça, aqui de acordo com o trecho de Romanos 4, de 1 a 12, é nada mais, nada menos do que o produto da fé. A justiça é o produto da fé. E a justiça é o eixo central do reino de Deus. Então, que justiça é essa? É simples entender o que é a justiça, que é produto da verdadeira fé. É a justiça, ou seja, o conjunto de obras que farão com que o chamado de Abraão seja execuível. Lembra de Gênesis 12, 3? Abraão, eu saio da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te enviar, eu vou te abençoar, você vai se transformar numa grande nação, tererei, tererei, tererei. Tudo isso era meio. O fim era, e em ti serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. A fé que tira Abraão da Mesopotâmia para Canaã é a fé que faz Abraão ser obediente ao chamado de Deus. E a consequência desta fé é as bênçãos de Deus em todas as famílias da terra, ou seja, a vida sendo estabelecida do jeito que agrada a Deus. Podemos chamar isso no Antigo Testamento de ano aceitável do Senhor. Pois bem, a justiça, que é produto da fé e que é o eixo central do reino de Deus, é a justiça que faz as desgraças serem convertidas em graça. As desgraças serem convertidas em graça. Reino de Deus, então, podemos dizer aqui numa linguagem bem tranquila e simbólica, é implementado e é vivido quando a vida começa a substituir desgraças em graça. É a fome que é substituída pela comida na mesa. É um casamento que é uma guerra, que agora é substituído por um casamento de pessoas que se amam. É um lar despedaçado, que agora passa a ser o lugar de sossego. É uma rua que eu tenho medo de andar por causa da violência, que agora passa a ser a extensão da minha casa. É uma natureza que é marcada por um rio sujo e sem vida, que agora pode ser marcado por um lugar que eu vou usar a água para tomar banho, para beber e para tirar meu sustento. Ou seja, tudo que você imaginar como desgraça, desde a falta de dinheiro para pagar o boleto no fim do mês de um pai de família que perde o sono porque não consegue, do suor do seu rosto, pagar as suas contas, até aquela família que se reúne em torno da mesa para celebrar. Então, justiça do reino de Deus é o ato de transformar desgraças em graça. A gente entende bem o que são as obras da fé em detrimento das obras da lei em dois textos bonitos de Jesus.
e lei, entenda a religiosidade. Um está em Mateus 7, quando o pessoal chega para Jesus e diz: mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome... E eles começam a pontuar obras que em nome de Jesus fizeram a partir do arcabouço religioso. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Já em Mateus 25, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome, tive sede, estava preso, estava nu, estava enfermo, estava no hospital, era estrangeiro, e você cuidou de mim. A diferença das obras da fé para as obras da lei é que as obras da lei me fazem operar um arcabouço religioso. As obras da fé me fazem operar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a vida seja plena. E as pessoas não vivam mais sob desgraça, mas vivam sob graça. Deixa eu concluir então com isso, chamando a atenção para a missão da igreja então. O que nós temos visto é que é muito fácil que uma igreja batista, uma igreja evangélica, católica, por aí vai, se torne perita em guardar a sua religiosidade. Mas não é, e a gente pode chamar isso de obras da lei. Mas não é isso que esse texto está chamando a nossa atenção. Esse texto está dizendo: Abraão creu, esta fé foi a seiva, o alimento, o alicerce, a raiz que fez com que a partir desta fé a justiça fosse operada através da vida de Abraão. Portanto, nós somos filhos desta corrente, da corrente que crê, sabe que tem um chamado, obedece esse chamado, e esta fé, que não tem nada a ver necessário, ou pouco a ver com crer, mas tem muito mais a ver com obedecer, em obediência ao chamado de Deus, esta fé lhe é imputada para a justiça. E a igreja passa a ser a operadora da justiça de Deus. Isso é um lado. O outro lado é a igreja optar por viver operando uma fé religiosa. Aí pode ser filho de Abraão, pode colocar lá no altar a arca da aliança, a estrela de Davi, o pastor pode usar estola e pode achar que o templo é o lugar de operação da fé, e pode chamar pastor de sacerdote, e pode fazer sacrifícios e ritos como ceia, batismo, ou seja lá o que for. Se todo esse arcabouço de coisas for um fim em si mesmo, estes são filhos de Abraão segundo a lei. Não. O projeto de Jesus é que a gente abandone isso e seja filho de Abraão segundo a fé. A fé que é imputada para a justiça. Logo, a igreja tem uma grande missão: se libertar das amarras religiosas e ser a operadora da justiça que é produto da fé. Justiça essa que é o pilar central do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ensine a compreender, ou nos leve a compreender e nos ajude a praticar esta fé para a glória dele.